Bom dia, pessoal. É, Mais um vídeo aqui. A gente agora vai continuar focando, né, nessa parte de corretude, né, de algoritmo, mostrando alguns outros algoritmos, né. A ideia, como eu falei, é fortalecer de fato essa ideia de prova, né, de corretude, né, usando a invariante de laço, depois um formalismo usando indução, né. Eu estou demorando a falar sobre análise e complexidade, justamente para a gente maturar mais essa ideia aí, né? E testar outros algoritmos, né? Para busca agora, né? Potência, outros algoritmos mais simples para a gente ir praticando e fazendo combinações desses algoritmos, enfim. A ideia é fortalecer essa ideia antes de partir para a parte de complexidade, né? Então, hoje a gente vai ver o algoritmo de potência e o algoritmo de busca linear, né? Então, como eu falei, a ideia é consolidar esses conceitos, né, das corretudes do algoritmo, né, aplicar as provas, né, para esses algoritmos, né, interativos. Como eu falei, vão ser dois exemplos. E aí a gente prepara o terreno aí para análise de complexidade, né? Que aí é um tema bastante importante, né? No algoritmo de potência, a gente define um problema, né? Dado um número real, e um número inteiro, um n, né, maior que zero, a gente quer retornar a potência desse valor, né? Como a gente calcula isso, né? Esse aqui é o algoritmo, né? Você passa uma função, você passa qualquer dois números, né? X e n. Tem as nossas variáveis de inicialização. P é um, I é igual a zero e tem um laço aqui, né? Enquanto o índice for menor que o tamanho, né, desse n, né? Na verdade, o valor desse n, né? Ele retorna a potência do valor, né? Então ele multiplica x com a variável p, né? Esse x é o valor o número que a gente quer encontrar a potência, né? E aí depois ele incrementa para o próximo valor, né, de n, para encontrar a potência, né, daquele valor de x e retorna o número p. Eu trouxe um exemplo para elucidar, né, essa parte mais. Então, por exemplo, vamos supor que a gente escolha, quer encontrar o valor de x, né, a potência de 2, por exemplo. E aí a gente encontra um n, ou a gente escolhe um n igual a 4, né? Então, ou seja, a gente quer a potência de 2 elevado a quarta, né? E aí na inicialização, a gente vê que P é igual a 1 e I é igual a zero, né? É o primeiro, antes do primeiro laço aqui. E aí pela propriedade da potência, né? Que a gente sabe, qualquer número elevado a zero, ele vai retornar 1, né? E aí, por definição, como a gente tem P igual a x elevado a i, né, a gente vai ver na invariante de laço que vai provar essa propriedade aqui. Aí o laço começa a executar, né? Quando o índice ele é menor que o valor de n que a gente escolheu. Então, na primeira interação, né, como eu tinha comentado, P igual a 1 e o x que a gente escolheu é igual a 2, vai retornar 2. E aí, como o nosso i é 1, né, aí vai valer essa propriedade aqui, né, dessa aqui, x elevado a i, e aí ele retorna na primeira execução, retorna o valor dessa potência aqui, né, certo? Na segunda interação, ele testa novamente, né, se o valor de i, né, quem é i agora? I ele foi incrementado. Quando foi incrementado, i vale 2, né?
E o valor que a gente está comparando é o valor de n, né? Quanto for menor, testa novamente, né? Aí vai ser o p vai valer 2, né? Que foi o valor que a gente encontrou, e vezes o valor de x, né? Aí vai ser igual a 4, certo? E aí isso indica que quando a gente levar p e a potência, né? X elevado a i, a gente encontra de fato o resultado 4. Na terceira interação, o mesmo procedimento, né? Ele atualiza o nosso n, o nosso i, na verdade, né? Compara, entra dentro do laço e retorna. E aí, no final, a gente acaba encontrando o valor, né, da potência que a gente quer encontrar, né? Que inicialmente foi essa aqui, né? A gente queria saber o nosso valor de x elevado à quarta, quanto seria, né? Então, ela retorna 16 depois dessa interação. E aí, quando o algoritmo, as interações é igual ao número que a gente escolheu, né? Da potência, ele finaliza o ciclo e retorna o valor, né? De P. Vocês podem testar em casa, né? Podem fazer aí passo a passo para verificar essa solução. E aí a ideia é a gente entender esse comportamento, né? Sempre a gente vai pautar nisso, né? A gente vai entender o comportamento do algoritmo e aí a partir disso a gente vai aprofundar nas provas, né? Da invariante e na indução, né? Sempre a ideia é assim, né? Quando a gente vai formular o algoritmo, a gente entende, faz alguns testes, vê o comportamento dele e aí tenta generalizar, né? Ou criar até um teorema, né? Quando a gente vai provar esses algoritmos. E aí, a gente sabe, na hora da provar invariante de laço, né, da potência, e no início de cada interação vale P igual a x elevado a i, né? Então, antes do início do loop, né, a gente verifica essa propriedade. Ou seja, quando P é igual a 1, como a gente quer encontrar o valor de um x qualquer, né, elevado a uma potência, a gente testa, né? Quando P é igual a 1 e x é igual a 0, ou i é igual a 0, perdão, a gente tem essa seguinte propriedade, né? A gente tem o nosso valor de P, que é o quê? Igual a 1, e a gente tem o nosso x, que é o valor que a gente quer encontrar, elevado a um i, né? Como na primeira interação, antes da primeira interação, i é 0, aí pela propriedade da potência, como qualquer valor elevado a 0 é 1 e o nosso P é 1, então P vai ser igual a essa propriedade, né? Então a nossa invariante de laço, nesse primeiro, antes do inicial entrar no primeiro laço, é verdadeira, né? E aí, certo, né? Como eu falei, né? Antes da primeira interação, eu expliquei e logo em seguida veio aqui o slide, né? Resumindo o que eu estava comentando, como i é igual a 0 e p é igual a 1 antes da primeira interação, né? Pela propriedade da potenciação, isso aqui vai ser igual a, né? Certo. Aí a gente vai verificar se essa propriedade ela vale para quando ele está dentro do laço, né? Quando ele passa, né? Então vamos supor, né? Essa hipótese, né? Hipótese de manutenção, hipótese de indução, seja qualquer o nome que você queira usar, né? Então, antes de qualquer interação, a gente verifica que P é igual a x elevado a i, né? Aí, durante a interação, né, a gente tem o nosso i, que incrementa, né, o i mais 1. E aí, consequentemente, quando a gente obedece essa propriedade aqui, quando o p vezes x p vezes x é igual a i elevado a i vezes x, isso aqui
vai ser basicamente uma espécie de deslocamento para o próximo valor de i que eu quero encontrar, né, na potência, né? Então, ou seja, eu tenho o número 2, né, no nosso exemplo lá, aí ele entra no laço, incrementa, e aí eu quero saber qual seria a potência daquele valor para a próxima interação, né? Então, ela obedece essa propriedade aqui, né, durante a interação, quando ele entra dentro do laço. E aí, após a atualização, ele retorna o que? Retorna o resultado daquela potenciação, né? Então, a gente pode verificar que a invariante do laço ela é mantida quando ele entra dentro do laço. E aí, como a gente viu, né, o laço ele finaliza, termina, quando a gente tem um i igual a n, né? Assim, o algoritmo ele consegue retornar o valor que a gente quer, aquela potência. Portanto, esse algoritmo ele é correto. Então, para cada instância de entrada, a gente tem cálculo, define os passos corretos, né, bem definidos, e ele retorna uma saída, né? Então, é, ele consegue obedecer às corretudes parciais e às corretudes totais, né? Um outro algoritmo também importante é o de busca linear, né? Então, o algoritmo de busca linear é muito importante, por exemplo, aplicações, por exemplo, você está numa biblioteca e aí você quer encontrar um livro, né? E geralmente os livros eles têm, entre aspas, um próprio CPF, né? Chamado de ISBN, se eu não me engano, né? Então seria um identificador do livro, por exemplo, né? Então, um exemplo de busca linear, se eu quisesse buscar um livro específico, eu informava qual era o ID, ou então o valor-chave daquele livro, e aí ele me retorna o livro em si, né? E aí outras informações, caso for necessário. Então, o nosso problema, ele começa dessa maneira, né? Dado um vetor, um tamanho n e um valor v, determina um índice tal que retorne basicamente o índice que está aquele valor que eu quero, né? Ou também indicar quando aquele valor não existe, né? Aqui é o algoritmo, né, o pseudocódigo. Você vê que aqui a gente define uma busca linear como uma função que tem um vetor, né, um vetor A, e tem um valor V, que a gente pode chamar, por exemplo, valor-chave também, né? O I começa em zero e aí a gente entra num while, né? Enquanto o índice for menor que o tamanho daquele vetor, ele vai testar, né? Se o valor em cada posição for igual ao valor-chave que eu quero, ele retorna um índice, né, daquele valor. Caso não, a gente pode colocar que ele retorna -1, né? Então, ou seja, sei lá, aquele valor não está dentro do vetor, né? Dentro da lista, né? E aí ele incrementa, né? Ele vai incrementando até achar aquele valor, né? Então ele vai, mesma coisa, vai deslocando dentro do vetor para buscar aquele valor que a gente está querendo, né? Por exemplo, aqui no vetor de busca linear, né? Por exemplo, a gente tem esse vetor aqui e a gente quer encontrar o valor 9, né? Aí inicialmente, né, como no algoritmo diz aqui, né, i é igual a zero, e aí a gente vai testar o laço, né? Quanto i for menor que o tamanho, qual o tamanho do vetor? Ele vai testar o tamanho do vetor, né? Como o tamanho do vetor, o índice, na verdade, como o tamanho é maior, na verdade, né, que o índice do valor i, aí ele vai testar, né? E aí ele pega o primeiro valor do índice, né, e compara esse valor no índice 0
é igual ao valor que eu quero, ou seja, o valor do índice zero é 4. Ele é diferente, né? Então aí ele já incrementa, né? Ele já vai incrementar e vai buscar novamente. E vai comparando. Aí retorna esse índice aqui, o valor desse índice aqui. Compara, não é? E assim sucessivamente. Até que no índice 3 ele encontra o valor 9 que a gente estava buscando. E aí ele retorna a posição, né, do índice, né, daquele valor. Né? Aí é invariante de laço, né? Desse algoritmo, né? É, no início de cada interação, né? Lembrando que para a gente manter a gente tem que, para a gente obedecer a invariante de laço, a gente precisa obedecer três propriedades, né? Inicialização, manutenção e término, né? E aí a invariante é o que? Né? No início de cada interação, o valor de V não aparece em nenhuma das posições. Né? Pronto. Antes da primeira interação, a gente tem um I igual a zero, né? E aí quando a gente substitui lá no vetor, por exemplo, a gente verifica que fica o valor menos um, certo? Ou seja, e a gente indicava lá, quando retornasse menos um, era o valor que não estava dentro da lista. Né? Então, ou seja, retorna um conjunto vazio que não contém o valor buscado. Né? Então, para essa inicialização, esse vetor é verdadeiro, né? Essa propriedade ela é verdadeira. Aí a nossa hipótese indutiva, né? Então a gente assume que dado esses vetores, né? V ele não vai existir dentro desse vetor, né? O valor que a gente está buscando, né? Então ele vai ficar testando, né? Após cada atualização, até encontrar aquele vetor. Né? Então, ele obedece a inicialização, porque ele continua não encontrando o vetor, né? O valor, na verdade, né? Dentro daquele vetor. Desculpa. E aí ele vai testando as atualizações. Né? Então, nessa parte da manutenção, ok, ela obedece da inicialização e a gente continua testando. E aí, no término. O término é quando a gente tem I igual a N. Né? Então, aí, pela invariante de laço, o algoritmo retorna menos um, indicando corretamente que o valor não está presente dentro do vetor. Né? Então, ele é um algoritmo correto. Né? Então, ele só, de fato, vai retornar quando ele encontrar o valor. Né? E aí, a gente fez basicamente uma corretude por indução, né? A gente, né? Principalmente na parte para manutenção, né? Como a gente assumisse para qualquer valor maior que 1, né? Ou no caso K mais 1, né? Então, se vocês quiserem resolver também, mostrando a indução também é importante, né? Então a gente utilizou esses variantes de laço, né, como base lógica e os algoritmos funcionam para qualquer entrada válida, né? A gente conseguiu verificar ainda. E aí, talvez ainda eu fale de algum outro algoritmo de ordenação, né? Por exemplo, tem um selection sort, né? Tem, por exemplo, outro algoritmo de busca, de busca binária, né? Talvez eu passe por outros algoritmos aí antes de falar de análise de complexidade, né? Mas essa aula fica por aqui, né? Qualquer dúvida podem deixar nos comentários também, né? E até a próxima aula. Né? Tenha uma boa semana. Né?